Destino em Comum no Vietnã. Fala galera! Após atravessarmos o Oriente Médio, iniciamos nosso roteiro no Sudeste Asiático. Desembarcamos em Hanoi, capital do Vietnã, e antes de mais nada viemos conhecer esse estonteante cenário, a Baía de Halong, com suas quase 2.000 ilhotas que mais parecem uma pintura da natureza. Em seguida vamos para o sul, até Saigon, atualmente chamada de Ho Chi Minh, visitar os intrigantes túneis utilizados durante as guerras do Vietnã por décadas. Por aqui nós também vamos explorar as ruínas de Mae Song, que por mais de 1000 anos foram habitadas pelos Champas. Por fim, iremos até as montanhas, a poucos quilômetros da fronteira com a China e a quase 2.000 metros de altitude na região de Sapa, onde pretendemos conhecer os incríveis terraços de plantação de arroz. Reza a lenda que há milhares de anos atrás, os deuses enviaram dragões para proteger o país de invasões chinesas, e esses dragões cuspiram pedras preciosas no mar, criando uma muralha contra os barcos inimigos. Com o fim da guerra, os dragões optaram por permanecer na terra e escolheram a baía como o local de descanso final. Em razão dessa lenda, a baía leva o nome Halong, que significa onde os dragões desceram. E é precisamente essa a impressão que temos ao navegar por entre essas milhares de formações rochosas, que estamos diante de resquícios de uma muralha muito antiga. Um lugar tão diferente como esse, com uma beleza única e singular, e envolto em mistérios e lendas, fez com que a Unesco listasse Halong como Patrimônio Mundial e uma das 7 maravilhas da natureza. A história de Halong Bay começa há mais de 540 milhões de anos atrás, período em que a região sofreu com intensos movimentos tectônicos, inundações e chuvas torrenciais, formando enormes montanhas submersas. Milhões de anos depois, a região passou por um período de seca e extremo calor. Foi essa mudança climática que contribuiu para a formação destas ilhas e de suas cavernas. Sung Sot significa Caverna das Maravilhas, ou Caverna das Surpresas, e a origem da expressão é francesa. Dizem que foi descoberta somente em 1901 pelos franceses, que se surpreenderam tanto com a beleza e a grandiosidade que a nomearam assim. Foi aberta ao público somente em 1993, um ano antes de Halong ser listada como Patrimônio Mundial. A região de Halong Bay possui mais de 1.900 ilhas mapeadas. Dessas ilhas, centenas delas possuem cavernas como essas que estamos visitando. Essa aqui, inclusive, é uma das maiores que tem na região. Ao longo da
das milhares de ilhas, há inúmeras formações rochosas e incontáveis praias e cavernas. A maior parte das ilhas permanecem intocadas em razão de sua formação natural. Porém, há algumas vilas flutuantes em pequenas baías e até mesmo criadouros de ostras para a produção de pérolas na região. Há registros de presença humana na região que remontam ao ano de 8000 a.C. Atualmente, entre 1.500 e 2.000 pessoas habitam as ilhas, e suas principais atividades econômicas são o turismo, pesca e a criação de ostras. Já a cidade de Halong, no continente, tem uma população de aproximadamente 230 mil habitantes. Fundada pelo Império Khmer, a cidade de Ho Chi Minh é a maior do país, sendo também seu principal centro financeiro e mercantil. É uma cidade histórica, já tendo sido comparada a Paris em função da arquitetura clássica utilizada durante o período de colonização francesa. Até 1975 era conhecida como Saigon e desde o final da Guerra Americana, com a unificação do país, foi renomeada em homenagem ao líder comunista e primeiro-ministro do Vietnã do Norte, Ho Chi Minh. Atualmente tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. Com quase 100 milhões de habitantes e mais de 60 milhões de motos, o Vietnã é o país que mais incentiva esse meio de transporte. Aqui em Hanoi é uma das cidades com maior concentração, com quase uma moto por habitante, transformando a rua nesse verdadeiro formigueiro que a gente vê.
Hoje nós viemos até Cu Chi, onde ficam os túneis utilizados pelos Vietcongs na Guerra do Vietnã, que durou por mais de 20 anos. São mais de 250 quilômetros de túneis em 4 níveis e até 10 metros de profundidade. Vamos lá? Feet drop down. This one rolling. So feet up on the body. Stick one up on the body. Yeah. This one the window trap. Chop the feet down. You cannot take the feet up. Cannot feet down because stick one up, one down. That's more killing you too. Yeah. This one the folding trap. Chop the feet down. This one the by the leg. You see? Like this one. And for you and your girlfriend. But no, This don't one? worry. It's a fish trap. You make my hand stick lip inside the hole down. You cover lip on the top. It's running. The feet chop in the middle. So hand stick up on the shoes. O Vietnã é frequentemente associado à guerra com os Estados Unidos. Porém, em sua longa história, o país enfrentou outras diversas guerras. Fez parte da China Imperial por mais de um milênio, até que em 938 d.C. conquistou sua independência, que durou até 1859, quando a França o invadiu e transformou em colônia. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Primeira Guerra da Indochina, um movimento de resistência anti-francesa que termina por expulsá-los em 1954. Um ano depois, de 55, inicia-se a Segunda Guerra da Indochina, popularmente conhecida como a Guerra do Vietnã, que se estendeu até 1975. Por todo o país existem túneis que foram utilizados para o deslocamento de tropas, armamentos, munições e mantimentos. Estes túneis já existiam antes da guerra contra os Estados Unidos, porém foram ampliados em função dos bombardeios aéreos frequentes. Puxado, apertadinho ali dentro. Esse é um lugar que eu queria muito conhecer desde que nós começamos a planejar essa temporada, 2 anos atrás. São os túneis que os Vietcongs utilizaram para transporte de tropas e armas e para proteção durante a guerra. Fica mais ou menos 60 quilômetros de Saigon, ou melhor, Ho Chi Minh atualmente, e é um passeio incrível no meio da floresta. Utilizando táticas de guerrilha, os combatentes Vietcongs expandiram os túneis e instalaram diversas armadilhas contra o exército americano. Algumas das táticas consistiam em colocar explosivos nas entradas dos túneis, cavavam buracos e colocavam ferros pontiagudos, uso de trincheiras e até mesmo utilizavam sapatos com o solado invertido para deixar pegadas no sentido oposto ao que andavam para confundir os inimigos. Arma soviética. Isso é uma cilada, Bino! Por cerca de 1.300 anos, o reino Champa cresceu e se desenvolveu na costa do atual território do Vietnã. Em seu auge, o império controlou uma vasta região, entre Hue,
até o delta do Mekong na Cochinchina. Com a ascensão do Império Khmer no século IX e com a pressão dos vietnamitas ao norte, o reino de Champa começou a enfraquecer, obrigando sua população a debandar e procurar refúgio em outras regiões. Atualmente, os Champas remanescentes estão espalhados entre Camboja, Vietnã, Laos, Malásia, Tailândia e Estados Unidos. O nome desse santuário hindu Mae Song significa Bela Montanha, pelo fato dele ficar localizado em um vale rodeado de montanhas a cerca de 60 quilômetros da cidade portuária de Da Nang. Dedicado ao deus Shiva, protetor do reinado Champa, esse templo é considerado o complexo arqueológico mais antigo da Indochina, datado inicialmente do século IV. Os Champas, como eram conhecidos os habitantes dessa região fundada em meados de 192, tiveram a sua origem em povos malaio-polinésios. Em razão da sua forte economia baseada no comércio marítimo, esse reinado tinha grande poder político na região. Com o passar dos séculos, foram atacados inúmeras vezes, inclusive pelos Khmers do Camboja, mantendo-se resistentes e soberanos, até meados do século XVIII, quando a região foi finalmente anexada ao Império Vietnamita. O complexo arqueológico de My Song é o maior vestígio do antigo Império Champa existente. Fica situado em meio à floresta do Vietnã, entre córregos e montanhas. Os mais de 70 templos que já existiram foram construídos ao longo de quase 1000 anos, entre os séculos 4 e 13, e através de sua iconografia e simbolismo, temos uma visão sobre o conteúdo e a evolução do pensamento religioso e político Champa. Estes monumentos estão entre os mais importantes construídos pelos Champa, pois apresentam um panorama da vida espiritual e política em uma fase importante da história do Sudeste Asiático. As torres dos templos simbolizam a grandiosidade e a pureza do Monte Meru, o local mais sagrado hindu, lar de deuses e centro do universo. No final da década de 60, os Vietcong se refugiaram no complexo, transformando esse numa base militar. Em resposta, bombardeiros B-52 americanos bombardearam a região durante semanas. Das 70 estruturas que ainda restavam, somente 18 sobreviveram ao ataque. Ainda é possível ver nas paredes marcas de tiro e crateras de bombas como essas aqui. Uma curiosidade, estamos na Cochinchina. Enquanto a origem do nome Indochina remete aos principais influenciadores culturais dessa região do Sudeste Asiático,
Índia e China, a origem do termo Cochinchina é portuguesa. No século XVI, visando diferenciar o posto comercial de Cochin na Índia de um novo no reino de Champa, região também conhecida como Cuxi, os portugueses nomearam o local como Cochinchina. Essa área abrange o centro-sul do atual Vietnã. As montanhas do norte do país abrigam as famosas plantações de arroz em diversas camadas. Esta técnica de plantio, conhecida como terraceamento, teve sua origem com os Incas e a necessidade de plantio na Cordilheira dos Andes, onde não havia espaços planos. Sua principal vantagem é a ampliação dos espaços cultiváveis, o que também evita a erosão do solo durante o período de chuvas. Localizada a mais de 1.600 metros acima do mar, a pitoresca cidadezinha de Sapa é o ponto de partida para explorar a beleza destes cenários. País comunista e que está gradualmente se abrindo ao turismo, o Vietnã é incrível. Com suas ruas apinhadas de motocicletas, que mais parecem um formigueiro gigante, atrações interessantes e um custo de vida que favorece e muito o turista brasileiro, nós tivemos uma experiência sensacional por aqui. Agora a nossa próxima parada será um lugar místico e que foi cenário do filme Tomb Raider, o Camboja, com suas árvores e raízes gigantes crescendo por cima das ruínas de Angkor. Até lá!